Alô você, o nosso vídeo já vai começar. Então, antes de começar, por favor, inscreva-se no nosso canal, curta e também ative o sininho para receber as novidades, tá bom? Abramos a palavra de Deus no Evangelho segundo Mateus, capítulo 11, de 25 a 30. Mateus, capítulo 11, versos 25 a 30. A palavra de Deus nos diz assim: Por aquele tempo exclamou Jesus: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Salvação para aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Esse texto é um convite à salvação. Ele não é um apelo somente para os crentes que estão exaustos, cansados, desanimados. Mas a natureza do texto, o que está na narrativa textual é o conceito bíblico de salvação, é um convite à salvação. E como Jesus nos ensinou, esse convite é universal. Ele diz: vinde a mim todos. Nós sabemos que nem todos serão salvos, mas a todos deve ser pregado o evangelho da salvação. Muitos são chamados através da pregação da igreja. Nós temos a grande comissão: ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Mas nós sabemos que a salvação é um ato soberano de Deus. Nós chamamos aos ouvidos, nós chamamos universalmente, mas quem produz a salvação é Deus. A salvação vem do Senhor. E aqui nesse texto, é maravilhoso você observar que ele divide em duas partes. A primeira parte, versos de 25 a 27, é um momento íntimo de Jesus, onde ele está conversando com o Pai, orando ao Pai. Ninguém tem acesso a essa oração senão nós, porque nem mesmo os seus discípulos viram o que ele estava fazendo naquele momento. Depois ele sai do esconderijo da oração pessoal e vai e observa as multidões que estão passando. Era um final de tarde, e aí ele faz esse convite: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aqui eu queria destacar, do ponto de vista da doutrina da salvação, ou da doutrina da conversão, 5 elementos básicos dessa doutrina. Talvez você esteja aqui hoje, talvez você esteja nos assistindo, e você ainda não tem convicção, você não tem certeza que você é uma pessoa salva, que você é uma pessoa convertida, regenerada. E ao mesmo tempo você sente essa necessidade. E aqui eu queria, à luz do texto, de uma forma bem simples e objetiva,
apresentar esses 5 elementos da verdadeira conversão. Em primeiro lugar, se você quer ser salvo, se você precisa de salvação, a primeira coisa que você precisa é humildade. Humildade. Não há salvação para o soberbo, só há salvação para o humilde. Veja comigo, por favor, no versículo 25. Quero que você leia comigo o versículo 25. O que diz? Por aquele tempo, exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e as revelaste aos... Veja que Jesus aqui ele fala de uma ocultação e de uma revelação. E ele usa a expressão estas coisas. O que são essas coisas? São as verdades espirituais, as realidades espirituais. E essas realidades espirituais, elas estão escondidas para aqueles que se acham competentes, que se acham inteligentes e que se acham capazes de ter discernimento das coisas espirituais. Me perguntaram essa semana: pastor, o senhor está com medo da inteligência artificial? Eu disse: não. Porque a inteligência artificial não substitui a inteligência espiritual. As coisas de Deus não se discernem humanamente, naturalmente. Se discerne o quê? Espiritualmente. Então, nenhum tipo de inteligência pode prejudicar o avanço do Evangelho, porque as realidades de Deus, elas são experimentadas de uma forma diferente. Jesus aqui está nos ensinando, não é que Deus ocultou a verdade às pessoas inteligentes, mas aqueles que se apoiam na sua própria o quê? Sabedoria. É muito interessante isso, porque na época de Jesus havia o neoplatonismo, o platonismo, e o platonismo dividia os homens, né, em várias camadas, e a camada principal, aquela que está no topo da pirâmide, são os filósofos. Todo mundo aqui já ouviu falar na caverna de Platão, que o sujeito que sai pelo buraco, ele consegue, através do conhecimento, ter acesso às realidades espirituais. E Jesus diz: não é assim não. Eu queria que você entendesse isso. Veja lá, Mateus capítulo 18, versículo 3. Mateus capítulo 18, versículo 3. Talvez você que esteja nos assistindo aqui agora, você se acha o cara. Você se acha um cara inteligentíssimo. Você é um cara que tem mestrado, doutorado, pós-doutorado. Você é um cara que se acha fora da curva, acima da média. Preste atenção, se você não se humilhar, você não pode ver o reino de Deus. Esse conhecimento que você tem aí não lhe dá nenhum privilégio diante de Deus. Pelo contrário, Deus resiste aos soberbos, porém dá graça aos humildes. Mateus capítulo 18, versículo 3. Vamos ler juntos? E disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis. A palavra criança aqui é pequeninos. Observe o que está lá em Mateus capítulo 5, a primeira bem-aventurança. Mateus 5, versículo 3, Jesus diz: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é
o reino dos céus. Então não existe a possibilidade de você entrar no reino, não existe a possibilidade de você ser regenerado, convertido, se você não for quebrantado. Vocês estão entendendo ou não? Há muitas pessoas que querem entender para crer, mas não funciona assim. Você precisa crer para entender. Jesus diz para Pedro e os demais discípulos: não quereis vós retirar-vos? E Jesus e Pedro respondem: para quem iremos nós? Se nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, se a sua alternativa é Jesus, você precisa se humilhar, você precisa se quebrantar, você precisa entender que a salvação de Deus, e Jesus está dando graças a Deus, ao Pai, justamente por causa disso. Se você observar o que Paulo diz lá em 1 Coríntios, por favor, 1 Coríntios, capítulo 1, Paulo vai nos mostrar que a cruz de Cristo nos humilha. E ele vai no versículo 26, ele diz assim: irmãos, 1 Coríntios 1, 26, irmãos, reparai-vos, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas, o quê? Loucas do mundo, para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo, para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, ou que pensam que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Então, se você quer receber alívio, se você quer receber salvação, se você quer conversão nessa manhã, primeira coisa, se humilhe. Humildade. O segundo elemento essencial à conversão se chama revelação. Veja o que Jesus Cristo diz aqui na oração. E Jesus aqui está sendo bem calvinista. Já dizia Samuel Falcão: a gente quando ora é calvinista, quando prega é arminiano. Porque quando você prega, você põe a responsabilidade da decisão na pessoa. Isso está correto, não tem nada a ver com Armínio. Isso é Jesus. Mas veja o que Jesus fala aqui: sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Então a salvação é um ato soberano de Deus. Ele salva quem quer, ele se agrada de quem que ele quiser. Mas ele diz uma coisa muito interessante: tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho, aquele a quem o Filho quiser revelar. Esse versículo é fabuloso. Jesus diz: tudo me foi entregue por meu Pai. Irmãos, isso é uma das expressões mais bonitas, porque é a primeira vez que Jesus chama Deus de meu Pai. Ele sempre usou nosso Pai, nosso Pai, nosso Pai, vosso Pai que está nos céus. Mas agora ele chama Jesus de meu Pai. E o que significa isso? Significa que Jesus Cristo está reconhecendo a sua divindade, a sua soberania. Ele está, com essa expressão meu Pai, revelando a singularidade do Filho como unigênito de Deus, colocando-se numa igualdade absoluta com o Pai. Eu e o Pai somos um. Mas o que é interessante é que ele diz: tudo me foi entregue. Tudo. Não
a metade, mas tudo me foi entregue por meu Pai. E é tão bonito isso, porque trata-se aqui de uma declaração da sua soberania, uma alegação clara da sua divindade e também um reconhecimento que toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. E esse Cristo que é igual ao Pai, que é soberano igual ao Pai, que tem autoridade sobre tudo, ele tem autoridade sobre quem ele quer salvar ou não quer salvar. E ele diz claramente: ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém. Tal conhecimento é inacessível. Ninguém tem acesso ao Pai como Jesus tem. E aí ele vai dizer: e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então preste atenção. Conversão não é um ato de conhecimento seu pela sua inteligência. É um ato de revelação. Cristo então se revela a você. É um ato soberano dele, é um ato irresistível da graça de Deus. Ele é quem faz isso. Então salvação não é para quem quer, salvação é para quem Deus quer. E eu e você, diante dessa verdade absoluta da palavra de Deus, nós temos que clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A salvação é impossível aos homens. É impossível. Ninguém pode salvar-se a si mesmo. E Deus escolheu revelar a verdade aos pequeninos. Em dependência completa e destituídos de sabedoria humana, estes recebem a revelação da verdade divina. Louvado seja Deus. Porque se eu e você, nós somos crentes e compreendemos o mistério da cruz e podemos celebrar a ceia de Jesus dizendo que Ele morreu por nós, é porque Cristo quis. É porque Ele nos amou primeiro. É porque Ele, na sua bondade, na sua misericórdia, Ele nos humilhou, nos quebrantou e nos salvou para a glória dEle. Então assente isso no seu coração. Conversão começa com humilhação, com humildade, com quebrantamento. Conversão é revelação. No Evangelho de João, capítulo 1. A todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Vamos lá? João 1, 12 e 13. Vamos lá? João 1, 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Louvado seja Deus por isso. Se você quer, se você recebe Jesus, Ele vai manifestar o poder dEle. Não é você que se faz. Diz o texto, poder de serem feitos filhos de Deus. Voltando para o texto de Mateus, o terceiro elemento da conversão verdadeira, humildade, revelação, eu chamaria de arrependimento, porque Jesus, Ele se dirige aqui, Ele diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. A palavra cansados aqui, no grego, significa trabalhar ao ponto de suar e exaurir-se. Jesus usou essa expressão aqui para se referir à futilidade de se tentar agradar a Deus por meio dos esforços humanos.
de querer fazer alguma coisa pela sua salvação. Há muita gente que quer ser salvo, mas ele não quer receber a salvação pela graça. Aliás, muitos fazem essa pergunta. O jovem rico diz para Jesus: que devo fazer para ser salvo? O carcereiro de Filipos disse e perguntou para Paulo e Silas: que devo fazer para ser salvo? Todo mundo quer fazer alguma coisa para ser salvo. E você quer apresentar a sua justiça própria, a sua moralidade. E Jesus está dizendo: isso é algo opressor, isso é algo que oprime. Nós jamais poderemos agradar a Deus. Toda religiosidade, todo legalismo, toda a justiça própria é um fardo, é um peso que oprime. Mas ele usa outra expressão, a expressão sobrecarregados. E a ideia aqui é alguém trabalhando duro, carregando um fardo que se torna pesado. E Jesus está aqui confrontando o ensino dos sacerdotes, dos rabinos, que as pessoas só deveriam encontrar descanso para a alma através de uma religiosidade. Eles colocavam sobre o povo um fardo que eles mesmos não podiam carregar. Meus amados irmãos, quantas pessoas hoje elas querem a salvação, estão desesperadamente esgotadas, precisando de alívio, precisando de libertação, precisando de descanso para a alma, mas estão presas à religiosidade. E aqui é que eu entendo que, nesse versículo, ainda que não apareça a palavra arrependimento, Jesus diz assim: vinde a mim, vinde a mim. E o que Jesus Cristo está propondo aqui é uma reviravolta, é uma mudança de mentalidade, é uma mudança de olhar para si mesmo e olhar para o pecado e para a religiosidade da perspectiva de Deus. A salvação é pela graça. Então o que vai me libertar de toda opressão, de todo jugo, de toda escravidão, é a graça. A graça é libertadora, a graça é expansiva, a graça tira de nós todas as angústias, todos os pesadelos, tudo aquilo que nos oprime, quando você descobre a graça de Deus. A graça nos ensina que nós não precisamos fazer nada para que Deus ame mais ou menos a gente, porque Ele nos ama até o fim. E o amor dele é eterno, o amor dele é imensurável, o amor dele é incondicional, o amor dele é para aqueles que entendem a sua impotência, a sua inabilidade, a sua incapacidade de fazer alguma coisa para agradar a Deus. Primeiro elemento, humildade. Segundo elemento da conversão, revelação. Terceiro elemento, arrependimento. Arrependimento. Quarto, a fé. Quando você fala em conversão, esses dois elementos estão presentes. O arrependimento é a desistência de andar no caminho que você estava caminhando, de abrir mão dos seus pensamentos, das suas ideias, da sua justiça própria, dos seus conceitos. É uma mudança de mente, uma mudança de sentimento, uma mudança de atitude. Você vai para Deus, você vai para Jesus, e Ele diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim equivale a dizer: creio em mim. É Jesus dizendo: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Ir a Jesus é crer nele.
na sua pessoa, nos seus ensinamentos. A fé é o outro lado, é o lado positivo do arrependimento. Eu abro mão de tudo para ter Jesus como meu tudo a partir de agora. O objeto da fé salvadora não é um credo, nem uma igreja, nem um pastor, nem um conjunto de rituais ou cerimônias. Jesus é o objeto da fé salvadora. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Você não é salvo porque é presbiteriano. Você não é salvo porque você é calvinista. Você é salvo porque você é de Jesus e você tem Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador. A salvação, ela ocorre quando um coração é humilhado por um Deus soberano que revela a sua verdade. E em desespero e em arrependimento, abraça Jesus. E a partir desse momento, todos os seus fardos são retirados. Porque o fardo de Jesus, ele é leve e suave. Porque o fardo, o castigo que nos traz a paz, foi colocado sobre ele. E pelas suas pisaduras, nós fomos curados. Mas o último elemento da conversão verdadeira é a submissão, é o discipulado. Porque Jesus, ele dá alívio imediato, mas ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso. Alívio é uma coisa imediata, necessária, mas o descanso é contínuo, é uma caminhada, é uma vida de caminhada, de discipulado, de submissão. Todos nós sabemos que na caminhada cristã, a cada dia que a gente submete a Jesus, a gente vai se desvencilhando de pecados que tenazmente nos assedia. Nós vamos sendo libertados de pecados do velho homem que estão sendo vencidos, que estão sendo subjugados, que estão sendo mortificados, e as virtudes de Cristo começam a se evidenciar na nossa vida, porque ele diz: aprendei de mim. Ele é o mestre, ele é o currículo, ele é o protótipo do aluno. Nós somos transformados por ele, pelo ensino dele, para sermos iguais a ele. Esse é o projeto. O convite de Jesus não termina no eu vos aliviarei. A chamada para a rendição ao senhorio de Cristo é uma parcela do seu convite à salvação. Se ninguém deseja tomar o jugo de Jesus, não pode ser discípulo de Jesus. Tem que abrir mão da sua vontade. Tem que tomar cada dia a sua cruz. Tem que abrir mão e pagar o preço da submissão, da caminhada. Todos que estavam ali ouvindo Jesus compreendiam que o jugo era símbolo de submissão. Lá em Israel, os jugos eram feitos de madeira, talhados pelo carpinteiro, para que fossem adequados aos animais. Jesus deve ter visto o seu pai fabricando jugos. E é tão bonito, porque os que não desejam tomar o seu jugo não podem entrar no descanso salvador que ele oferece. O jugo significa discipulado, significa aprender de Jesus, significa que ele vai nos ensinar todas as coisas. E ele vai nos ensinar para que nós guardemos todas as coisas. Eu queria que você, que está aqui presente agora conosco, você que está nos assistindo,
Se você está cansado, se você está sobrecarregado, hoje é dia de libertação. Hoje é dia de salvação. Hoje é dia de entrega. Lance sobre Jesus todos os seus fardos. Reconheça diante dele que você não consegue produzir a sua própria salvação, a sua própria libertação. Assim como o leopardo não pode mudar a sua pele, eu e você, nós não podemos mudar a nossa natureza pecaminosa. Nós não podemos produzir regeneração no nosso coração. Só Jesus pode fazer isso. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nós estamos aqui diante da Tua palavra, diante dessa doutrina, dessa verdade tão importante, tão necessária. Nada mais é necessário na nossa vida do que a nossa conversão. Então, Pai, o Senhor conhece, o Senhor sonda os corações. E o Senhor sabe aqui, nesta manhã, quem está aqui e quem está nos assistindo, que precisa de salvação, de conversão, de novo nascimento. E é o Senhor mesmo que está dizendo. É o Senhor que está dizendo aqui que ninguém pode conhecer ao Pai se por ti não houver essa revelação. Então que o Espírito Santo revele aos corações nesta manhã a salvação. Essas coisas, como diz o Senhor, que o mistério da salvação seja explicado, que haja a compreensão, a convicção produzida pelo Espírito Santo do nosso pecado, da justiça que há em Cristo e do juízo se nós não formos transformados. Pai, produza salvação, produza também nesta manhã, no meio da Tua igreja, alívio. Tu sabes as lutas que cada um tem aqui na sua vida pessoal, no seu processo de santificação. Mas, Pai, há poder no sangue de Jesus, há poder na Tua palavra para trazer libertação nesta manhã. Faz isso, Pai, porque nós precisamos. Faz isso para o louvor da Tua glória, para que cada vez mais nós possamos admirar a grandeza do Senhor, a Tua soberania, a Tua autoridade, mas acima de tudo, a Tua misericórdia e a Tua graça. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.